Olá, tudo bem? Eu sou o Leandro e vou começar nossa apresentação sobre o Model Agnostic Meta-Learning. Bem, como dito por Pedro Domingos, Learning how to learn is the ultimate meta skill. Agora nos surge uma dúvida: como aprender? Quantas vezes você precisa ver algo para aprendê-lo? Para uma criança, ver uma ou duas vezes é o suficiente para na próxima vez ela identificar. E é exatamente essa habilidade que, com pouquíssimos dados, que a gente quer replicar nas máquinas com o meta-learning. Bem, agora, o que é esse meta-learning? O meta-learning é um paradigma onde o algoritmo ele não aprende em si, mas ele se adapta rapidamente a qualquer tarefa utilizando o conhecimento das tarefas anteriores. E o que faz isso ser único? O que faz esse método ser diferente de outros métodos tradicionais do machine learning? Bem, vamos começar com o aprendizado supervisionado convencional. Nele, o modelo ele é treinado com milhares de exemplos para uma tarefa fixa. Agora, ao aparecer uma nova tarefa, o ciclo ele vai recomeçar do zero. Em contrapartida, o Transfer Learning, a gente aproveita modelos pré-treinados para tarefas semelhantes. Mas ainda é preciso muitos dados, e a adaptação é limitada. Já com o Meta-Learning, o foco é treinar o modelo para se adaptar rapidamente a novas tarefas usando pouquíssimos dados. Essa capacidade ela é conhecida como Few Shot Learning. E com isso, você pode estar se perguntando, onde o Meta-Learning ele é aplicado? Bem, ele é aplicado em cenários onde os dados, como dito anteriormente, os dados são escassos, ou a adaptação precisa ser rápida. Vamos dar alguns exemplos na saúde, onde o diagnóstico de doenças raras ou com poucas imagens precisam ser feitos. Se tem poucos dados, utilize o meta-learning. Na robótica, os robôs eles aprendem a manipular objetos novos em minutos, sem precisar reprogramá-los. No processamento de linguagem neural, podemos ver idiomas poucos comuns, idiomas mais raros, mais isolados, onde com poucos exemplos linguísticos a máquina consegue aprender. Aqui surge talvez o que seja a pergunta mais importante desse tópico: como tornar o meta-learning realmente prático? Bem, isso será tratado nos tópicos a seguir, mas eu vou dar um pequeno spoiler, que vamos utilizar o Model Agnostic Meta-Learning. A genialidade do MAML está na sua simplicidade, pois ele não depende da arquitetura do modelo. Ele funciona em qualquer algoritmo treinável por gradiente, como as redes neurais, as regressões e os SVMs, entre outros. Ao invés de aprender uma solução final, o MML ele treina o modelo para encontrar uma boa inicialização de parâmetros. Com isso, ao surgir uma tarefa nova, o modelo necessita apenas de 1 a 5 passos para o gradiente se adaptar. Walter Felipe, agora vou falar sobre os fundamentos do MA-ML, que é o Model Agnostic Meta-Learning, que é um algoritmo de meta-aprendizado muito utilizado em cenários onde temos poucas amostras de dados. Ele é chamado de agnóstico ou modelo porque pode ser aplicado a diferentes tipos de modelos, como redes neurais e árvores de decisão. Bom, falando agora sobre o objetivo principal do MAL, basicamente ele consiste em encontrar uma boa inicialização de parâmetros para um modelo. Essa inicialização deve ser tal que o modelo consiga se adaptar rapidamente a novas tarefas com poucos exemplos e poucas interações de aprendizado. Ou seja, vou fornecer poucos dados para ele e ele precisa se adaptar fácil a esse problema. Isso é muito útil em situações de few shot learning, né? Que é o que eu falei. Por exemplo, que a gente tem 5 exemplos de classe, tem poucas classes. Falando agora sobre a visão geral desse algoritmo, ele funciona em duas fases. Primeira, que é a meta treino, e segundo, que é a meta teste. No meta treino, o modelo ele é treinado em várias tarefas para aprender inicialização boa de parâmetros. Depois, nós pegamos esses parâmetros aprendidos e usamos eles para se adaptar rapidamente a novas tarefas. Ou seja, primeiro eu testo, ou primeiro eu faço ele aprender, depois eu pego isso e uso para teste em novas tarefas, para ele aprender a fazer novas. Eu fiz um resumo também do fluxo, de como ele funciona. E, primeiro, ele começa com a inicialização de parâmetros. Depois, para cada tarefa de treino dele, ele faz uma adaptação usando poucos dados. Isso é feito usando passos de gradiente.
Em seguida, ele avalia o modelo e se adapta usando outros dados da mesma tarefa. E aí, finalmente, ele pega os resultados e usa para utilizar e atualizar os parâmetros iniciais de forma que eles fiquem melhores para adaptações futuras. Ou seja, ele pega o que foi e ajusta o modelo. Basicamente, ele tem uma entrada, treina, testa e usa para fazer as próximas tarefas e se adaptar mais rápido com poucos dados. Bom, para finalizar agora, que é um conceito muito específico e muito importante também, é a diferença entre Task Specific Adaptation versus Meta-Learning. Bom, Task Specific Adaptation é quando ajustamos o modelo para uma tarefa específica. Já o Meta-Learning é o aprendizado de como se adaptar, ou seja, o aprendizado sobre o aprendizado. Então, o meta-learning seria ele aprendendo com o que já foi aprendido para realizar tarefas. E, basicamente, o MAML ele une esses dois, ou seja, ele aprende uma inicialização que permite uma adaptação rápida e eficiente a qualquer nova tarefa. Por isso dizemos que ele é aprender para aprender. Olá, meu nome é Marcela e eu vou explicar um pouco da base matemática do MAML. O MAML ele faz duas otimizações alinhadas, atualização interna e atualização externa. Na atualização interna, no inner loop, o modelo ele se adapta a uma tarefa usando poucos dados e o gradiente descendente. Na atualização externa ou outer loop, o modelo ele se ajusta de acordo com os parâmetros iniciais para melhorar a adaptação nas tarefas futuras. Mas qual que é o segredo para ser chamado de método de otimização? O outer loop ele precisa derivar através do inner loop, então é um gradiente dentro do outro. Ele depende do primeiro resultado. Por isso que essa abordagem é chamada de método de otimização. Na primeira etapa, então, na etapa da adaptação da tarefa, que é o loop interno, ele utiliza essa fórmula que ela representa um passo de gradiente para adaptar os parâmetros a uma tarefa T. Então, ali a gente tem o θ, que é o parâmetro, são os parâmetros iniciais do modelo. O θ' são os parâmetros ajustados depois dessa etapa. Nessa etapa, a gente também tem uma taxa de aprendizado e um loss, que é uma perda no conjunto de treino da tarefa. Sempre temos uma perda. Passando para a próxima etapa, a aprendizado, meta, é a atualização externa, o outer loop. Aqui a gente otimiza os parâmetros iniciais, o θ, baseando no desempenho do modelo que já foi adaptado. E como essa perda depende do θ de forma indireta, a gente precisa calcular o gradiente daquilo que já foi calculado como um gradiente. Então, é um gradiente dentro do gradiente. Eu estou batendo nessa tecla, mas é porque é isso que é a abordagem. Então, eu vou falar aqui agora por que o MAML é considerado model agnostic. Por quê? Ele não depende do tipo do modelo, ele funciona com qualquer rede que possa ser treinada via gradiente descendente. Ele não depende da arquitetura, ele é aplicável a várias tarefas, ele exige que o modelo seja diferenciável e permite o uso dos gradientes. Ele pode ser usado com diferentes tipos de dados, domínios e objetivos. Mas o principal aqui é que ele não depende da arquitetura do modelo. Ele pode ser usado em qualquer modelo que a gente quiser. Encerrando, eu queria falar então que, resumindo, o MAML ele aprende a aprender usando gradientes dentro de gradientes e pode ser aplicado a qualquer modelo treinável. Olá, sou o Luiz Arthur e agora eu vou apresentar um pouco sobre a parte do treinamento e a comparação e as comparações que foram feitas no artigo que nós estamos utilizando de base. Mas antes, primeiro a gente vai ver um pouco da visão geral do algoritmo, que no caso é a implementação do que foi citado anteriormente. Aqui a gente tem o algoritmo 2, que é uma versão adaptada do primeiro algoritmo que foi apresentado no artigo, que é adaptado ali para regressão e classificação supervisionada, né? O few shot, que é utilizando poucos exemplos para cada de dados, né? O treinamento desse algoritmo, ele se adapta rapidamente a novas tarefas, e ele é feito isso utilizando os dois loops citados anteriormente.
o loop interno, né, que para cada tarefa ele vai receber poucos exemplos, né, que é o nosso K, e fazer os passos do gradiente e ajustar os parâmetros para aquela tarefa específica. E o loop externo ele vai pegar outros dados dessas mesmas tarefas que foram utilizadas, só que dados que não apareceram no treinamento, e avaliar com a adaptação. E com base nesse desempenho, ele vai ajustar os seus parâmetros iniciais, que é o seu θ, e encontrar um bom ponto de partida para novas tarefas que forem aparecer. Aqui nós temos a configuração do experimento que foi utilizada. Então, para a regressão, foi utilizada uma rede neural com 2 camadas ocultas e 40 neurônios. Para a classificação do few shot, foi utilizado os datasets OmniGlot e MiniMageNet, onde o OmniGlot é utilizado um dataset de alfabetos, que possui vários dados de caracteres de cada alfabeto, vários exemplos. O MiniMageNet é um dataset de imagens mais realistas, né? Que os dois são bem comuns nesse tipo de tarefa e de classificação. O algoritmo foi testado com pouquíssimos dados por tarefa, né? O K igual a 5, 10 ou até no máximo 20, justamente porque é o que o artigo se propõe, que é avaliar essa capacidade de se adaptar com pouquíssimos dados, né? De forma rápida. Então, seguindo então para a comparação dos resultados, para validar a eficácia do algoritmo, foi comparado seu desempenho com outros métodos de meta-aprendizado do estado da arte, como o Matching Networks ou o Meta-Learning LSTM, e como podemos notar pelas tabelas, tanto no dataset do OmniGlot quanto do MiniMageNet, o ML atingiu melhores precisões, mesmo com apenas 1 ou 5 exemplos por classe, além do fato de que ele utiliza bem menos parâmetros que o normal, que é uma grande vantagem para ele. Então, como resultado, a gente consegue perceber que o algoritmo consegue generalizar melhor, mesmo sem depender de um pré-treinamento muito grande anteriormente, muito pesado, ou se não conhecimento antecipado das tarefas, mostrando que ele serve sim, é muito útil para adaptar rapidamente a novas tarefas. Olá, eu sou o Cauê e agora vamos analisar as principais limitações, críticas e conclusão sobre o modelo MAML. Apesar de ser uma proposta elegante e promissora, o MAML enfrenta desafios importantes quando tentamos aplicá-lo na prática. Entre as principais limitações do MAML estão 3 pontos centrais. A primeira é o alto custo computacional. Como o MAML utiliza gradientes de segunda ordem, ele exige muito mais processamento e memória durante o treinamento. Segunda é a sensibilidade a hiperparâmetros. O desempenho do modelo depende fortemente de ajustes finos, como a taxa de aprendizado nos loops internos e externos. E por fim, o modelo não se adapta bem a tarefas muito diferentes entre si. Como ele busca uma inicialização única para todas as tarefas, isso se torna um problema quando as tarefas são muito heterogêneas. Essas limitações geram críticas importantes na comunidade. A primeira crítica é que sua complexidade nem sempre compensa. Existem modelos mais simples, como Fine Tuning direto ou Prototype Networks, que conseguem resultados semelhantes com menor custo. A segunda crítica é sua baixa aplicabilidade prática. Em ambientes reais, como sistemas embarcados ou aplicações comerciais, o custo computacional do MAML é um impeditivo. E a terceira é sobre o custo-benefício. O ganho em performance muitas vezes não justifica o esforço necessário para fazer o MAML funcionar bem. Para resolver essas limitações, surgiram algumas variações do MAML. A primeira é o FOMAML, que ignora o cálculo da segunda derivada. Isso reduz bastante o custo computacional. A segunda é o Reptile, que simplifica ainda mais o processo. Ele usa atualizações de gradiente comuns sem loops internos explícitos. E a terceira é o Anil, que adapta apenas a última camada do modelo. Isso também reduz o custo e tem demonstrado bons resultados. Essas variações tentam preservar os benefícios do MAML com maior eficiência.
O MAML é uma das ideias mais ambiciosas do meta-learning. Ele busca treinar modelos que aprendam a se adaptar com poucos dados. Apesar de suas limitações práticas, ele teve um grande impacto na área e serviu de base para diversas melhorias e estudos posteriores. Mais do que uma solução pronta, o MAML nos deixa uma provocação importante. Será que aprender a aprender é o verdadeiro próximo passo da inteligência artificial? E com essa pergunta encerramos. Muito obrigado pela atenção de todos.